tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar a parte de radicais, né? Como vocês já sabem, nós fizemos uma série de vídeos para explicar cada uma das partes dos radicais. E essa vai ser a aula que vai finalizar essa sequência de vídeos. Vamos ver? Olha só, hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, que eu coloquei o recadinho aqui, ó. Atenção, não podemos deixar fração com denominadores que possuam raízes. O que isso quer dizer? Toda vez que nós vermos uma fração e na parte de baixo, no denominador dessa fração, tiver um radical, 1 ou mais, nós temos que modificar essa fração para tirar esse radical de baixo, tá? A gente nunca vai poder finalizar uma questão se tiver um radical no denominador, certo? E para isso, a gente vai utilizar uma propriedade muito importante da matemática, que é a propriedade muito semelhante à de simplificação. Vocês lembram simplificar frações? Onde eu escolho um número que eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo, eu divido e eu encontro uma outra fração que representa a mesma coisa, que é equivalente àquela primeira, certo? É a mesma coisa que nós vamos usar aqui. Só que ao invés de dividir para simplificar ela, nós vamos multiplicar por algum número que vá, de alguma forma, eliminar essa raiz de baixo. Tá? Então, dica importante de propriedade importantíssima da matemática. Eu posso sempre multiplicar ou dividir uma fração por qualquer número, desde que eu faça em cima e embaixo também, e eu vou obter uma nova fração, mas que tenha o valor igual à da fração inicial. É uma fração equivalente, ou seja, nós vamos só modificar a estrutura da fração, mas ela vai continuar valendo a mesma coisa, certo? Eu separei aqui para trazer para vocês a racionalização de denominadores em 3 casos. Quando nós temos denominador com radical de índice 2, ó, que é raiz quadrada. Nós temos o segundo caso, que é denominadores com radicais, mas com índices diferentes de 2, que não é raiz quadrada, qualquer outra raiz que não seja raiz quadrada. Aqui tem um exemplo de raiz quinta e raiz cúbica, né? E por fim, denominadores que sejam somas ou subtrações de 2 termos, ó, aqui é uma soma, aqui é uma subtração, e que um dos termos seja raiz pelo menos, podem ser os 2 raízes ou somente um, certo? Nós vamos iniciar falando do primeiro caso, e aí o que eu preciso pensar? Por quem que eu posso multiplicar esta fração inteira, né? Para que eu consiga eliminar a raiz que está sobre o 5, né? Que eu consiga tirar ele da raiz. E aí eu vou pensar assim, se a raiz é quadrada, o índice é 2, eu precisaria de um número dentro da raiz que tivesse expoente 2 para eu poder cortar, né? Então, para mim ter um número 5 com expoente 2, eu preciso multiplicar o 5 de novo por ele mesmo, por 5. Então, qual seria a maneira de eu conseguir eliminar essa raiz aí, ó? Seria, vou pegar outra cor de giz aqui, um azul, e aí eu vou multiplicar essa fração inteira pela mesma raiz, igualzinha. Então, raiz de 5 e raiz de 5. Como que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 3, porque aqui fora eu tenho 1, ó, então 3 vezes 1, 3. 3 raízes de 5, né? E aqui embaixo é raiz de 5 vezes raiz de 5. Lembrando que para mim multiplicar raízes, elas precisam ter o mesmo índice, né? A raiz. Então, as duas são raízes quadradas, eu poderia multiplicar direto 5 pelo 5, que seria 5 vezes 5. Eu não vou colocar o resultado de 5 vezes 5, eu vou colocar que 5 vezes 5 é 5 na 2. Por quê? Porque daí eu chego no meu objetivo, que é conseguir eliminar a raiz. Porque aqui, ó, eu corto esse com a raiz e eu tiro ele para fora. Fica 3 raiz de 5 sobre 5. Ainda aqui, se eu pudesse simplificar esses números, eu poderia deixar a fração daí mais simples ainda. Como não dá, termina por aí. Fácil, né?
Agora vamos para o próximo para ver se vocês conseguiram entender a ideia. Eu preciso eliminar a raiz do 7, para isso eu preciso multiplicar pela mesma raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui pelo mesmo denominador, né? Eu posso multiplicar tanto só por raiz de 7, como se eu quisesse multiplicar por 3 raiz de 7 também daria. Então, aqui vai ficar vezes raiz de 7 e raiz de 7. Olhem aqui, 5 vezes 1, 5, raiz de 7. Aqui, o 3 eu multiplico pelo de fora, né? Continua sendo 3. E o 7 vezes 7 fica 7 ao quadrado. Consigo cortar e aí eu consigo tirar o 7 da raiz. E aí eu vou multiplicar ele por aquele 3 que já estava ali. Opa, aqui continua sendo raiz de 7. Fica 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, 21. E agora eu eliminei a raiz do denominador. Certo? Muito bem, primeiro caso, ok. Agora vamos para o segundo caso. Eu preciso agora eliminar esta raiz, só que é uma raiz quinta. Se eu multiplicar pela mesma coisa aqui, eu vou ficar, o 6 na 3 vai ter 6 na 3 de novo, daí vai ficar 6 na 6. E aí o 6 eu não vou conseguir cortar todo com o 5 para me eliminar a raiz. Então, o que eu tenho que pensar quando eu tenho uma raiz diferente de 5? Eu tenho que pegar o expoente do número e ver o que falta para chegar no índice da raiz. Então, por exemplo, assim, eu vou ter que multiplicar por raiz quinta de 6, só que daí para mim conseguir esse 3 transformar em 5 para mim poder cortar, eu preciso mais 2, o expoente 2. Então, eu posso multiplicar por raiz quinta de 6 na 2, vezes sobre raiz quinta de 6 na 2. Olhem aqui como fica interessante, ó. O 7 continua na frente, raiz quinta. O 6 na 2 continua ali na frente, que daí agora eu posso resolver, né? 6 na 2 é 6 vezes 6, que dá 36. E aí aqui, eu não vou fazer 6 na 3, resolver e fazer o 6 na 2. Como é multiplicação, ó, gente, vamos lembrar das propriedades lá dos monômios, ó, e das potências. Quando eu multiplico duas potências com a mesma base, né? Lembram dos monômios lá? Eu somo os expoentes. Então, 3 mais 2 fica 6 na 5. E agora eu consigo cortar e tirar o 6. Vai ficar 7 raiz quinta de 36 sobre 6. Aqui. Esse aqui que saiu para fora. E aí, acabou. Certo? Agora aqui, ó. Agora aqui é a minha raiz cúbica. E o expoente do número é 1, porque não aparece. Então, o que falta do 1 para chegar no 3? Falta 2. Então, eu vou multiplicar por uma raiz cúbica de 5 na 2. Raiz cúbica de 5 na 2. Observe que eu tenho que sempre multiplicar o de cima e o de baixo, porque senão não vai ser uma fração equivalente. Aqui vai dar 8. Raiz cúbica de 5 na 2 é 25. E aqui embaixo vai ficar a raiz cúbica de 5 na 1 mais 2, 5 na 3. Que cortando vai dar 8 raiz cúbica de 25. Ficou meio apertado aqui, sobre 5. E agora acabou. Certo? E o último caso, tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho, mas vocês vão entender que não tem tanta dificuldade assim. Eu tenho a soma ou a subtração de dois termos, em que um desses termos tem que ser uma raiz, tá? Pra gente conseguir pensar de que forma que eu consigo eliminar essas raízes sendo uma soma ou uma subtração, eu vou ter que puxar um conceito que a gente aprendeu lá no ano passado, que é produto da soma pela diferença. Lembram desse produto notável? Produto na soma pela diferença, quando eu tenho duas coisas somadas, multiplicado por duas coisas diminuídas, os mesmos termos. Lembram se eu resolver isso aqui? Vamos relembrar, ó. A vezes A na 2. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A, mais AB. E mais B vezes menos B, menos B ao quadrado. Corta esses dois que é igual e sobra o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Lembram? Tá aqui, ó. Então, o produto da soma pela diferença, ele resulta em quem? No primeiro termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado. Sempre.
Por isso que nós vamos utilizar essa propriedade. Então, o que eu preciso para poder ter o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado? Sempre multiplicar pela mesma coisa, só que com o sinal contrário. Então, aqui, ó, aqui como é raiz de 5 mais raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 2. E aqui também, raiz de 5 menos raiz de 2. Mas vocês entenderam por que isso? Porque daí eu vou conseguir eliminar essas raízes, porque eu vou ter elevado ao quadrado, ó. Quer ver? Observem aqui. Esse 4 eu posso deixar, multiplicar pelo raiz de 5 e multiplicar pelo menos raiz de 2. Eu vou deixar ele na frente de um parêntese aqui. Raiz de 5 menos raiz de 2. Quer dizer que ele está multiplicando tudo. E aqui eu teria que fazer todos por todos, né? Mas eu vou aproveitar o meu produto notável e vou facilitar. Eu sei que vai dar esse aqui ao quadrado menos esse outro aqui ao quadrado. E aí aqui, eu vou puxar um pedaço aqui, eu vou continuar aqui embaixo. Olhem aqui como é que se comporta. Ó. Esse aqui, tanto faz eu multiplicar pelos dois ou eu deixar assim. Vou multiplicar aqui para deixar 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. 4 vezes menos raiz de 2, 4 raiz de 2. E aí aqui, gente, olhem bem. Eu tenho esse ao quadrado, eu posso botar ele aqui dentro e ele vai acabar cortando a raiz também. Então, vai ficar só o 5. E aqui, cortando aqui, vai ficar só o 2. 4 raiz de 5 menos 4 raiz de 2, dividido por 5 menos 2, 3. E aí sim, acabou, eu consegui eliminar a raiz do denominador, certo? Agora o último aqui, eu multiplico por 3 mais raiz de 2 e por 3 mais raiz de 2. Por que mais agora? Porque tem que ser o sinal contrário. Antes era menos, agora mais. Antes era mais, agora menos, para poder fechar o produto da soma pela diferença. Ou da diferença pela soma, que é a mesma coisa. Então, 5 vezes 3, 15. E 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Que daí eu já posso botar esse ao quadrado aqui dentro, ó, que é a mesma coisa. Então, aqui eu vou cortar, né? Vai eliminar a minha raiz. Vai ficar 15 mais 5 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, menos. Esse 2 saiu da raiz. Então, 15 mais 5 raiz de 2 sobre 9 menos 2, 7. E acabou, estão feitas as minhas racionalizações. Certo? Então, para finalizar e para a gente resumir. Se na parte de baixo tem raiz quadrada, multiplica pela mesma coisa. Um termo só é raiz quadrada, multiplica pela mesma coisa. Um termo só, mas a raiz não é quadrada. Multiplica pela mesma coisa, mas muda o expoente do número para chegar no índice. E se é uma soma ou uma diferença, multiplico pela mesma coisa, porém com o sinal do meio contrário. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se necessário, assistam o vídeo novamente. Terminamos essa etapa de radicais. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Curtam o vídeo, assistam várias vezes e inscrevam-se no canal, tá bem? Beijos e até a próxima!